Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos envolva na sua paz. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? Já 20 horas e 1 minuto. Vamos fazer a prece de abertura, com a ajuda de todos, né? Fechemos os nossos olhos, abramos o nosso coração, deixemos que a suave presença do Mestre Jesus possa adentrar nosso ambiente íntimo, possa adentrar o nosso interior, possa crescer em nós, desenvolver o amor e a paz, a luz e a esperança. Ajuda, Senhor Jesus, todos os irmãos que estão conosco, todos os companheiros, amigos, irmãos e irmãs que estão em seus lares, em seus trabalhos, ou no trânsito, ou caminhando, que estão numa cama adoentados, ou que já estão se recuperando, ou que estão sadios executando suas atividades, que possam todos, Senhor, receber a radiância da Tua luz, possam receber as forças curativas, refazedoras, reconstrutoras do nosso corpo, do nosso perispírito, da nossa mente, da nossa emoção. Pedimos também pelos irmãos que estão sendo colocados os nomes na área de texto, que sejam visitados, amparados, que sejam protegidos, Senhor, pelos espíritos do bem. E também, principalmente, pedimos pelos irmãos desencarnados, que estão também em grande número em torno de nós, em torno de cada um de nós, para receberem as instruções do alto, para também fazerem o seu autoconhecimento, sua autoanálise, para desenvolverem em si a semente divina que jaz em cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E nós estamos aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E também de quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Então, quem quiser participar, sempre um estudo interativo, um estudo doutrinário, um estudo espírita, né? Que visa, principalmente, através do conhecimento, através dos exemplos que a gente estuda aqui, né? A gente pretende estruturar uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, tá? Então, chame os amigos, né? Marquem os amigos aí, compartilhem e ajuda a chegar mais longe aí o estudo e que outras pessoas possam estar conosco, né? Também se beneficiarem aí dos conhecimentos espíritas. Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, né? Nós estamos estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência, que é do espírito Joana de Anges, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tá? É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. E estamos no nosso 26º dia de estudo, né? Vamos começar hoje o capítulo 20, inclusive é o último do livro Momentos de Saúde. Eu até expliquei para vocês, né, que esse livro, né, que foi lançado, Momentos de Saúde e de Consciência, na verdade é uma união de dois livros, né? Da série Momentos. Tinha momentos de saúde, momentos de iluminação, momentos enriquecedores, momentos de consciência, né? Então eles juntaram esses dois, né, momentos de saúde e de consciência, fizeram um único livro, né? Então praticamente a primeira parte do livro a gente vai terminar hoje aqui, se tudo der certo, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar. A Joana de Anjos começa sempre com algumas frases de autossugestão, né, para que a gente possa usar, para que a gente vá internalizando esses conceitos, né, que funcionam como uma reprogramação, né, que a gente repete tanto as frases negativas, né, que a gente precisa fazer isso com as positivas também,
Então vamos lá, né? Amadurecimento psicológico, ela começa com as frases aqui. O equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Penetro-me para conhecer-me. Exteriorizo-me para oferecer-me. Há uma necessidade de ser generoso em relação a mim mesmo, ao próximo e à vida. O equilíbrio divino tocou-me suavemente, como a primavera roceando o botão de rosa, e fez-me desabrochar totalmente. Aí acabam as frases, né, que ficam aí como sugestões para vocês utilizarem, para todos nós utilizarmos, né? E agora a gente começa o texto mesmo de reflexão aí do capítulo, e é um estudo interativo, tá, pessoal? Fique à vontade aí para participar. Então vamos lá, vamos começar com a Joana de Anjos aqui. O relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si e dos outros. Nos primeiros tentames, oculta a realidade na grande preocupação da aparência, né? Então, o relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si e dos outros, né? Porque é no relacionamento interpessoal que a gente tem a possibilidade de se conhecer, né? De enxergar o comportamento dos outros com relação a nós, o nosso com relação aos outros, os outros também nos observam, também analisam, refletem, né? Então, o outro me faz lembrar quem eu sou. É muito importante isso, né? Os outros me fazem lembrar quem eu sou. Então, os meus clientes me fazem lembrar que eu sou psicoterapeuta. Os espíritas me fazem lembrar que eu sou um irmão espírita, que eu sou um companheiro de doutrina espírita, né? Os meus pais me fazem lembrar que eu sou filho. Os filhos fazem os pais lembrarem que são pais. O amigo lembra o outro amigo que é amigo, né? Que nós somos amigos, né? Então a gente vive vários papéis. O marido lembra a esposa que ele é marido, né? Ele lembra a esposa, né? Que ela é esposa. Tá? Então a gente vivencia vários papéis e que a convivência com os outros me faz lembrar quem eu sou ou os vários papéis que eu vivencio, né? Que são pedaços de mim, que são partes de mim, né? Que tem a ver comigo, com a minha existência, né? Então é interessante, mas quando a gente começa também a se isolar demais, a gente começa a se afastar das pessoas, a gente vai perdendo essa vivência desses papéis, né? Nós vamos deixando de exercitar cada um desses papéis. Porque é no exercício desses papéis que a gente vai se aprimorando, desses e de outros, né? Tá? É no exercício dos papéis que a gente vai se aprimorando. Logicamente que nós transitamos nesses papéis todos, mas nós estamos sempre voltando para a essência, né? Quer dizer, no eixo central desses papéis está quem? Está o Alexandre enquanto espírito. A minha realidade profunda, quem eu sou? Eu sou um espírito imortal. Então eu transito no papel de pai, eu transito no papel de profissional, eu transito no papel de alguém na religião, eu transito nos diversos papéis, mas eu estou sempre voltando e eu preciso sempre ter a noção de que eu não sou apenas aquele papel, né? Eu sou o trânsito nesses papéis todos, mas em realidade, em essência, eu sou um espírito imortal. Já vivenciei um monte desses papéis e vou vivenciar muitas outras vezes, né? Ok, pessoal? Às vezes a gente gruda num papel e fica ali, né? E gasta tudo ali que a gente tem naquele papel específico. Aí quando a vida nos faz ter que sair daquele papel ou diminuir a força daquele papel, aí a gente sofre, né? É a mãe, por exemplo,
que o ninho vazio, né? O ninho vazio, os filhos crescem, aí diminui o papel maternal, né? Aí muitas vezes a mulher sofre, né? Porque ela quer continuar vivenciando aquele papel maternal, né? Mas ela pode ser amiga, pode ser irmã, pode ser esposa, pode ser profissional, ela pode transitar num monte de papéis e realizar-se, né? E também continuar sendo mãe, só que menos, né? Vamos dizer assim, com menos intensidade, né? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Por isso que é tão importante, né? O relacionamento interpessoal, né? Nos primeiros tentames, nas primeiras tentativas, oculta a realidade, que é o que a gente tem falado, né? Aquele medo de me mostrar quem eu sou, porque eu tenho medo de que você não me ame, né? Então, nas primeiras tentativas de relacionamento, a gente tende a ocultar a realidade, com medo, medo da rejeição, né? De não ser aceito, medo de não ser amado, tá? Então, na grande preocupação da aparência, né? Cassileide, porque tem amigos que temos afinidade, empatia maior que um irmão biológico. O Espiritismo nos ensina muito bem, né, Cassileide, que somos espíritos imortais, já tivemos várias famílias, já tivemos várias simpatias, antipatias, né? No seio de uma mesma família, você pode ter espíritos simpáticos e também espíritos um tanto antipáticos entre si. Às vezes, uma pessoa que você tem como um irmão, de repente é um amigo, não é? É um amigo, mas que para você é como um irmão, né? Um irmão que você goste muito, que você ame muito. E é alguém com quem você já estruturou um vínculo de simpatia, às vezes durante várias encarnações, né? Então, nem sempre os laços consanguíneos refletem um amor profundo, inquebrantável, uma coisa, né? Nem sempre, né? Porque muitas e muitas vezes a vivência da família é a tentativa de aproximação. Tentativa de aproximação, às vezes, né? Muitas vezes, entre seres bastante diferentes, com gostos, com ideais, com hábitos, às vezes bastante diferentes, né? Mas que estão ali para tentar se aproximar, para se perdoar, né? Certo? Ok. Vamos lá. À medida que estreita os vínculos, a postura de guarda cede lugar ao relaxamento emocional. E a pouco e pouco a máscara cai. Aqui eu não falo no sentido negativo, né? Mas naquele fenômeno natural da gente se sentir mais à vontade, né? Da gente ficar mais tranquilo, mais seguro, né? Quando vai estreitando e você vai percebendo que a pessoa gosta de você, você gosta da pessoa. Há um vínculo fraternal, há um carinho, há um respeito, né? E você vai percebendo até, né, pelo jeito da pessoa com você, no seu com ela, vai percebendo que há espaço para um desvelar-se maior, progressivamente maior, e a pessoa vai lidando bem com isso. Ela vai te conhecendo e vai lidando bem, né? E vai te ajudando, né? Então isso vai abrindo espaço para um mais amplo relacionamento fraternal, né? Em que as pessoas vão se conhecendo além das máscaras, elas vão se conhecendo além da aparência, né? Ao ponto, às vezes, de um olhar para o outro e não precisa nem falar nada, que um já sabe o que o outro está pensando, né? A Roberta colocou 99,999999% família Karma. Eu não saberia dizer, viu, Roberta, quantos por cento, assim, então, mas a quantia é grande, assim, né? Das dificuldades familiares, né? Que todos atravessam, né? É karma no sentido de efeito, né?
É o efeito de uma ação passada, né? É uma reação a uma ação anterior, né? Então tem as questões, tem os efeitos positivos, né, das ações anteriores, tem os efeitos negativos. Mas tudo isso é importante para o nosso aprendizado, né? É importante para o nosso desenvolvimento, porque lidar com as pessoas difíceis, nós tentarmos nos melhorar quando nós somos a pessoa difícil, né? Então, tentarmos conviver uns com os outros, né? Tentarmos ajustar as engrenagens da família é importante, né? Importante para que todos tenham uma vivência mais gostosa, né? Uma vivência mais harmônica, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né? Pelo menos, né? Ok? Então vamos lá, vamos lá. A gente vai se conhecendo mais profundamente. Esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação, né? Por isso, isso aqui é muito importante o que ela está dizendo, né? Ela coloca um fator tempo. É aquilo que a gente fala, para conhecer alguém, você tem que comer um quilo de sal com a pessoa, um saco de sal. Alguma coisa parecida com isso. Não é assim que os antigos falavam? Para você conhecer alguém, você tem que comer um quilo de sal com a pessoa. Não sei se só um quilo dá, não, mas, né? Ou seja, precisa passar tempo, precisa ter convivência. É o fator tempo que ela está dizendo, né? Não é, Edson? É isso aí, né? Mais ou menos. Então, essa aproximação, ela pode se dar, não é que vai ser o resultado exato, né, do tempo, né? Lógico que as nossas aparências, elas não sobrevivem muito ao tempo, porque o tempo vai mostrando a realidade, né? Talvez seja nesse sentido que ela está dizendo, né? De caírem as máscaras, né, da gente se conhecer mais profundamente, e isso se dá muito na família. Não só na família, mas a convivência faz as pessoas se conhecerem mais profundamente. Às vezes se conhece tão profundamente que tem até um efeito colateral aí que a gente falou, eu acho que foi não sei se foi na última semana, nas semanas anteriores aí, né? Que é aquele problema da rotulagem, né? Às vezes tem um conhecimento da história da pessoa, um irmão que conhece o outro irmão, né? Os pais que conhecem os filhos e assim por diante. Às vezes conhece tanto que, que até tem esse efeito colateral aí, que é o uso muito presente, né, dos rótulos, das rotulagens, né? Que é muito ruim, né? Que isso congela muito as pessoas, engessa muito as pessoas, as relações, como se a pessoa fosse aquilo sempre, né? E dificulta as pessoas a mudarem, a serem diferentes, né? Porque frequentemente se reforça mais o erro do que o acerto, mais o rótulo negativo, mais aquele enquadramento negativo, a expectativa de fazer coisas ruins, de dormir demais, ou de fazer muito barulho, ou de ser desorganizado, ou qualquer outra coisa, não estudar, né? Então se reforça mais o lado negativo do que as qualidades, do que as coisas boas que a pessoa também tem, também é, entendeu? Então certo, pessoal. Então esse é um efeito aí mais prejudicial de uma convivência, às vezes, muito intensa, né? Às vezes é melhor não conviver muito mais para você até poder respirar, né? Outros ares e poder até mudar. Porque senão o pessoal fica esperando sempre você errar, né? Esperando sempre você fazer do mesmo jeito. Quando você faz da forma boa, aí as pessoas falam assim, mas você nunca fez assim, agora você está fazendo? O que aconteceu com você? Não sei o quê. Não é assim que acontece?
Você nunca foi bonzinho e agora você quer ser bonzinho? Quer dizer, quando a pessoa consegue, às vezes, ter um comportamento diferente, aí os outros já caem matando, já acaba de desanimar o cidadão, né? Com as tentativas de mudança, não é, pessoal? Então, esse é o problema, né? Mas a gente tem que lidar, né? A gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Ter jogo de cintura, né? Evitar, se fazem isso conosco, que a gente não faça com os outros, não é? Então, não fazer para os outros o que não quer receber do outro, né? Então, é uma forma de da gente ir aprendendo também. Nada é sem sentido, nada é por acaso, né? Então, essas provas, essas dificuldades, elas servem também de aprendizado, né? De exercício de humildade, né? Muito importante. Então, esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação. E aqui também me ocorre o seguinte, né? Por isso que é importante também casamento, vivência do casal, das pessoas que se amam, né? Que passam a conviver, né? O Joana de Anjos fala, por exemplo, a questão de assinar o papel, eu não estou falando disso, eu estou falando de estruturar um vínculo, né? Quando for possível, desejável, aí, estruturar um vínculo é importante, né? Até a Joana fala que é um fator de grande importância para o amadurecimento. Né? Porque justamente porque você passa a ter alguém com você que te ajuda a você se conhecer e você também ajuda a pessoa a se conhecer. Porque a pessoa é a pessoa que mais frequentemente você vai projetar as suas coisas sobre ela e ela vai projetar sobre você, né? E aí, né, você vai entendendo através dos atritos, através das dificuldades, você vai aprendendo na convivência com o outro como é que você age muitas vezes, né? E o outro também vai aprendendo como é que ele age, né, com as pessoas, porque você tem alguém ali que está o tempo todo próximo para esse treinamento, né? Vamos dizer assim. O compartilhar, o vencer do egoísmo, né? São coisas importantes, né? Certo? E lembrando que, como vocês estão dizendo aí, que é, um dos fatores importantes é a gente sair da idealização, né? De pessoas perfeitas, tanto no âmbito da família, no âmbito do casamento, né? De um relacionamento. A gente ir quebrando essa ideia de perfeição, de que tem que ser tudo quadradinho, tudo redondinho, tudo, né? Para que a gente possa encontrar a realidade das pessoas e as pessoas a nossa realidade, né? É muito importante isso, né? Para que a gente possa entrar em contato com a realidade e não ficar sonhando com uma perfeição, né? Ou uma felicidade absoluta, que a realidade ali vai demonstrar o contrário. E aí as frustrações serão recorrentes, né? A gente tenta ser o melhor possível, conosco, com o outro, dentro da família, né? Mas é entender que estamos todos tentando fazer o melhor, né? E muitas vezes não conseguindo fazer né? O que os outros esperam, né? Então é muito importante. E os outros também nem sempre vão fazer como a gente espera, né? Então a gente tem que ter só essa percepção para a gente não ficar sonhando com uma coisa que é irreal, né? Tá? Nas pessoas realizadas, saudáveis, a conduta permanece sem surpresas, porque há uma interação da sua vivência interior com a exterior, verdadeiro amadurecimento psicológico. Quer dizer, quando a gente está mais amadurecido, quando nós estamos mais saudáveis, mais realizados, isso implica no quê?
implica num entrosamento maior entre o self e o ego dentro de nós. Isso implica num entrosamento maior entre o interior, a realidade interior e o mundo de fora. A vivência de relacionamento, a vivência com o mundo de fora. Tá? Então, quando a gente se conhece mais, quando a gente tem trabalhado por desenvolver o self, né? Quando a gente tem trabalhado por enxergar, por detectar e desenvolver o self, e na convivência, né? Tentado exercitar o amor, da compreensão, né? Nos desvelando lentamente, progressivamente e também tentando conhecer das pessoas de uma forma mais profunda, não há tantas surpresas, não há tantas dificuldades. Né? Quando a gente se expressa dessa forma, não há tantas dificuldades. Mas veja que isso já é um passo já mais adiantado, né? Isso já é, isso já é um estado mais avançado, que nós queremos também conquistar, né? A de sermos saudáveis, a de nos sentirmos realizados, né? Como ela está dizendo aqui, né? Temos mais entendimento, né? Desenvolvemos o self, né? Suficientemente para a gente não se sentir inseguro com tudo, tá? Então isso aqui também que ela está dizendo é um passo mais avançado, mas é viável para todos nós, é viável para todos nós, não é? É viável no sentido assim, é possível a todos nós, ao longo do tempo, alcançarmos essa condição melhor. Não é algo impossível. Só que exige trabalho, exige dedicação, como tudo, né? Nada virá assim. Nada virá do acaso, né? Do céu, cairá do céu sobre a nossa cabeça, né? Quanto mais, quanto mais eu me desconheço, quanto mais eu me desconheço, né? Desconheço a mim mesmo, eu estou mais afastado da minha realidade exterior com a minha realidade interior. Quanto menos eu me conheço, maior distância entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Maior a zona de conflito. Como eu me mostro fora e como eu me vivo, eu me sinto dentro. Tá? Então a gente tem que diminuir essa distância. É a distância que eu estava falando do self e do ego. O self representando o mundo de dentro e o ego representando a interação com o mundo de fora. Tá? Então a gente precisa fazer esse ajustamento aí, né? Ok? Isso vai fazendo com que a gente amadureça progressivamente, se realize progressivamente, consiga interagir progressivamente, melhor, né? Com mais qualidade. Por exemplo, quando as pessoas atritam muito uma com a outra, o que está acontecendo? É ego com ego. Quando as pessoas estão atritando muito, e é de ambos os lados, é ego com ego. Entendeu? Ego com ego. É uma pessoa que não se conhece bem, com outra que também não se conhece bem. É uma pessoa que não tem tido muito contato com o seu self, com uma outra pessoa que também não tem tido muito contato com o seu self. Entendeu? E aí quando junta as duas, aí, né? Aí é uma confusão. É ego com ego, né? Entendeu? Quando alguém está com mais contato com o self está mais presente no seu dia a dia, né? Pode vir alguém com as suas defesas do ego, com as suas fugas do ego, com as suas irritações e com um monte de coisa, e a pessoa está com o self. Aí já não tem.
Pode ter ainda algum problema, mas já não tem mais tanto problema. Entendeu? Porque o self, a pessoa que está mais movida pelo self, ela consegue entender a pessoa que está naquela condição de necessidade, de tormento, de conflito, né? Então ele absorve aquela situação, entendeu? Ana Sueli dá um choque? Dá um choque. Então a Joana de Anjos fala assim, né? Que os nossos encontros com as pessoas, eles não são encontros, são trombadas, né? Vamos dizer assim. São trombadas, né? São choques, né? Eu lembrei do choque, né? Porque a gente não tem sabido produzir o encontro. Porque para gente saber produzir o encontro, para que o nosso encontro com as pessoas seja um encontro mais suave, tem que haver participação do self, entendeu? Da compreensão, do perdão, da paciência. São trombadas, né, Adriana? É. Que um sai chateado para um lado, outro também, um sai nervoso, outro também, um sai deprimido, outro também, né? Então ninguém ganha, né? Não tem ganhadores aí nesse caso, tá? Certo? Então vamos lá. Após o autoconhecimento que propicia a autoaceitação, explora-se o exterior, abrindo-se a experiências, a vivências novas e enriquecedoras. Tem algumas pessoas que talvez se lançarem de abrupto, né, para a vivência de grupos, para a vivência mais rica de, né, de estímulos, de convivência, talvez seja precipitado. Para algumas pessoas hoje, lançarem-se assim para uma convivência mais ativa, eu ouvi lá o Alexandre falar que tem que ter convivência, né? De repente a pessoa se lança assim de abrupto para uma série de atividades de convivência, pode ser precipitado, né? É algo que a gente precisa fazer de uma forma tranquila, de uma forma progressiva, tá? Porque pode ser precipitado. Porque eu posso ir para o grupo, eu posso ir para o encontro com as pessoas, mas ir totalmente despreparado, entendeu? Ir totalmente despreparado para esse encontro com as pessoas, né? E às vezes até queimando oportunidades, às vezes até prejudicando, eu já vi muito isso acontecer, prejudicando oportunidades, às vezes até prejudicando o próprio trabalho, né? Quando não é a hora ainda, quando não é o momento, a pessoa não está preparada para um determinado cargo, né? Um determinado contexto que vai exigir habilidades interpessoais, às vezes a pessoa acaba queimando até a oportunidade, né? Dependendo da situação. Querendo dizer, explicando, né? Aquilo que ela está dizendo aqui, ó. Após o autoconhecimento, que propicia a autoaceitação, explora-se o exterior. Não que a gente vai ter condição de sempre fazer a primeiro, eu vou fazer o autoconhecimento. Agora eu já fiz, né? Porque o autoconhecimento é para a vida toda, né? Mas o que ela está dizendo, assim, é preciso um suficiente autoconhecimento. Por exemplo, a gente se sentir mais responsável pela nossa vida. A gente se sentir mais responsável pelas nossas escolhas, pelo que nos sucede, né? Quando a gente tem muito mania de se vitimizar e achar que tudo o que ocorre de ruim na minha vida é por conta dos outros, é os outros que fazem, então eu estou armando muitas situações para mim que eu vou começar a acusar os outros, entendeu? Eu vou me colocar como vítima, né? Eu vou colocar responsabilidade nos outros quando eu não tenho ainda condição de me assumir. Não, gente, ó, foi eu que errei. Não, isso aqui, ó, desculpa aí, pessoal, tá? Pisei na bola, né? Então é esse tipo de coisa que dificulta o relacionamento ou facilita
Quando a gente já tem alguma maturidade, né? Quando a gente já tem uma certa capacidade de autoanálise, né? De autorreflexão, de autoconhecimento, certo? Ok, pessoal? Né? Porque senão a gente leva os nossos conflitos para o grupo. E a gente projeta os nossos conflitos todos, né? Sobre os grupos. E às vezes até criando dificuldades, né? Muitas dificuldades para a convivência dentro do grupo, né? Então é importante também, é lógico que é importante a gente partir para atividades de convivência, né? De interação, é super importante, como a gente está vendo. Mas também, ao mesmo tempo, e antes até, a gente ir fazendo um trabalho de preparação, né? Trabalho de mais profundo de autoconhecimento, né? Se a gente sentir que a gente tem algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades elas vão aparecendo na própria vivência com o grupo, né? Então que a gente pare e busque, às vezes busque uma terapia, busque uma conversa, né? Com alguém que ajude você a entender melhor por que alguns insucessos que eu estou tendo no grupo, né? Por que os grupos estão reagindo assim a mim? Às vezes a pessoa não entende por que os grupos estão reagindo mal. Às vezes a certos comportamentos dela, entendeu? Mas é porque existem certos padrões que a pessoa repete e que caem mal, às vezes, no contexto de um determinado grupo, né? Respeitar os limites, né, Edson? Exatamente. Tá? Então, quando a gente adentra um determinado grupo, por exemplo, não é que você colocar a responsabilidade no grupo, né? Transferir a responsabilidade, mas o grupo que tinha que fazer por mim, o grupo que tinha. Não, eu tô chegando, eu preciso me, né, passo a passo ali, me adequando, me ajustando, conhecendo, né, demonstrando boa vontade. Existe uma ciência de começar, né? Então, senão a gente já começa mal, né? Então aí o pessoal já. Você quer ver uma coisa, né? A pessoa muito desconfiada, o que que ela gera? Ela gera desconfiança. A pessoa muito desconfiada, quando ela entra num grupo, ela espera que as pessoas demonstrem que são confiáveis, não é? Só que quando ela entra num lugar, num grupo, numa instituição muito desconfiada, ela já está irradiando a energia da desconfiança. Então, a tendência é as pessoas receberem essa energia, entendeu? A energia da desconfiança. E aí elas desconfiarem da pessoa. Vê que coisa, né? Quer dizer, aquilo que a gente não queria é o que a gente acaba tendo, né? Entendeu? Não é? Então, sim, são detalhes, né? Que fazem diferença, né? Tá? Ok, vamos lá, né? A linha do equilíbrio demarca a personalidade, sem excentricidades nem bruscas mudanças, como ocorre entre a exaltação e a depressão, né? A linha do equilíbrio, né? É, lembra que eu falei, né, dos papéis, né? A gente transitar naqueles papéis, os vários papéis que a gente pode transitar, né? Exercitar aqui na Terra, né? Em vários contextos. Sim, a gente pode exercitar esses vários papéis. E esses papéis podem requisitar coisas diferentes de nós, mas nós somos a mesma pessoa em todos esses papéis, que muitas vezes é em lugares diferentes. Existe uma integração, não é? Na vivência desses vários papéis. Existem coisas que mantêm, que demonstram, né? Que há uma pessoa integral ali, uma pessoa que está bem integrada, né?
Porque a pessoa que não está bem integrada, ela é uma num lugar, é outra em outro, e a outra no outro, e a outra no outro. E quem conhece a pessoa num lugar não conhece ela no outro. Desconhece a pessoa. Quem vê, quem conversa ela num ambiente, no outro ambiente lá, fala, meu Deus do céu, totalmente diferente. Parece que até que os princípios são diferentes, né? Então isso demonstra que a coisa não está muito bem integrada, né? Esses papéis eles não estão muito bem integrados, não está havendo uma coesão, né? Entendeu? Certo? Ok? Então, a linha do equilíbrio, né? Que vai demarcando a nossa personalidade sem os excessos, né? Sem excentricidades, sem mudanças bruscas, né? Eu lembrei desse exemplo por causa das mudanças bruscas, né? Como ocorre entre a exaltação e a depressão, né? A exaltação e a depressão, essa oscilação tão brusca, né? Onde você está exaltado, eufórico, né? Aí daqui a pouco você está lá caído, desanimado, sem energia, né? A tendência desse estado depressivo é você ter momentos, você querer ter momentos de exaltação, né? É o que vai formando a bipolaridade aí, né? É a vontade de sair da depressão, do estado depressivo. Você joga lá para cima, né? E aí não se sustenta na atitude eufórica, e aí acaba caindo de novo na depressão. Aí para sair da depressão, você lança a mão de novo, de uma nova exaltação, né? Também sem sustentação, e acaba caindo de novo na depressão, né? Certo? Então, evitar os excessos, né, pessoal? Os espíritos falam na alegria, moderação, na tristeza, resignação, né? Na alegria, moderação. Na tristeza, resignação. Uma resignação ativa, logicamente, né? Resignação ativa. Para evitar os excessos. Numa, né? Exagerar na exaltação e na euforia, naquela coisa, né? Limite ali com a irrealidade, né? Com a alienação, né? Com o surto, né? E, então, controlar para que não fique algo muito exagerado, né? Mas também para baixo ali, não se permitir entrar nesses fossos obscuros, né? Onde a pessoa entra totalmente ali. É lógico que se faz-se necessária a medicação em muitos casos, né? Faz-se necessária a terapia em muitos casos, faz-se necessária a desobsessão em muitos casos, né? A orientação mediúnica em muitos casos, tá? Depende do caso, tem que ser analisado e ver o que é importante para esse caso, né? O que vai ajudar, o que pode ajudar nesse caso, tá? Às vezes tudo junto, né? Centro, né? A parte espiritual, parte medicamentosa, terapia. Tem casos que exigem todo esse contexto de auxílio, né? Quem assim age, encontra-se planificado, irradiando esse estado de conquista como pessoa humana, né? Aí no caso desse equilíbrio, sem excentricidades, sem mudanças bruscas, né? Então, quem age assim encontra-se planificado, irradiando esse estado de conquista como pessoa humana. Não quer dizer que é perfeito, mas quer dizer que está mais pacificado, mais pleno dentro de si. Não pleno absolutamente, não pacificado absolutamente, mas, né, suficientemente. Eu acho que esse é um termo adequado. Suficientemente pleno, suficientemente pacificado, né? Então, é algo que nós podemos aprender com o tempo, né? Com a autopercepção, com o autoconhecimento,
com autoexercício, né? Certo? No comportamento alternado em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem, o autodescobrimento, a imaturidade programam estados de instabilidade, de desdita, né? Então, estão vendo, né? Onde há muita alternância, muita, né? Então, até a pessoa fazer o autodescobrimento, né? Até o processo de fazer o autodescobrimento também proporciona uma certa oscilação, tá? A pessoa mesmo em terapia, mesmo indo no centro, mesmo participando dos estudos e até por estar tocando em assuntos que mexem, né? Isso também gera uma certa oscilação. Mas, na medida que a gente continua, a gente aprofunda conhecimentos, né? A gente vai testando métodos, né? Vai aperfeiçoando comportamentos, vai aperfeiçoando modos de conviver, né? Então isso vai melhorando com o tempo, né? A imaturidade, né? Programam estados de instabilidade de desdita, né? Então muitas vezes em terapia é, a gente tem que trabalhar às vezes temas mais espinhosos, temas mais difíceis para o paciente, mas que são importantes, né? A gente procura ajudar para que trabalhar com aqueles assuntos, aqueles temas que dizem respeito ao paciente, não o levem à depressão. Então a terapia ajuda muito nisso, né? Para que você possa transitar em certos assuntos, em certas lembranças que a pessoa vem a ter, né? Gera uma certa instabilidade, mas a gente trabalha para que a pessoa não se deprima, para que a pessoa não caia, né? Por ter se lembrado de certo episódio e tal. Mas procure trabalhar daqueles conteúdos de uma forma positiva, de uma forma produtiva, né? Retirando aquele que for o melhor, certo? Mas causa, sim, instabilidade, né? Causa instabilidade, um certo sofrimento, né? Causa, com certeza. Não é fácil, pessoal, eu sei que não é fácil. Quando eu estudava psicologia, né? Ouvir as teorias lá e ouvir trabalhando os conceitos lá, meu Deus. Ai, ai, aquilo ali tem dia que você sai com a cabeça e o corpo, né? Porque aí chega a tremer. Tem certos conceitos, né? Certos conteúdos que mexem com a gente, né? É um processo difícil. Vocês aí, né? A gente fazendo esse estudo da Joana de Anjos, a gente entra em certos assuntos que mexem com vocês. Mas é o trabalho que, como dizem os espíritos, né? É o arado arando a terra, né? É o arado que vai fazendo sulcos na terra, preparando para a semeadura, né? Que não tem melhora se não tiver um certo trabalho, uma certa movimentação dentro de nós. O remover, o remover de terras dentro de nós, né? É preciso um remover, é preciso um remexer dentro de nós, né? O arado, arando a terra ali para uma nova semeadura, né? Então não tem muito como a gente fugir disso, tá? Mas vocês estão firmes aí, vocês estão perseverantes aí, isso é muito bom, né? Continuem assim, aí continuando, né? Conduzindo a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. Às vezes, as oscilações, as oscilações advindas do autoconhecimento, do contato com conteúdos, com lembranças, com emoções que estavam retidas no inconsciente e que afloram a consciência, muitas vezes elas vão para o corpo.
de uma forma destrutiva, de uma forma a causar certos transtornos orgânicos, gastrointestinais, respiratórios ou de pele, né? Que é a última parte do processo, né? Tá? Então, muitas emoções que a gente entra em contato, muitos conteúdos que a gente entra em contato, a gente entra e aí aquilo faz um abalo energético barra emocional em nós e o corpo às vezes sente um pouco. Às vezes o corpo sente um pouco, tá? Mas é mandando para o corpo aquilo que estava fazendo mal para o espírito. É a última etapa do processo, é mandando para o corpo aquilo que estava dentro do inconsciente, fazendo mal para o inconsciente, para o nosso comportamento, para a nossa emoção. E de repente aquilo agora está vindo à tona, está extravasando, está indo para o corpo. Mas aí você também trata o corpo. Toma lá o remedinho que precisa, faz o tratamento que precisa, né? Para voltar ao equilíbrio orgânico e vamos em frente, né? Mas é a etapa do enfrentamento das dificuldades que é necessária, né? Tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta que se afastam, que se fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos compulsivos ou depressivos, né? Quer dizer, de uma forma mais negativa, vamos dizer assim, né? Quando a gente adota uma atitude mais negativa perante as nossas próprias dificuldades, perante né, até as coisas que a gente vai se conscientizando, né? É, se a gente não trabalha de uma forma boa isso, muitas vezes gera até desequilíbrios que se agravam na razão direta, que se fazem desastrosos, né? Como ela diz aqui, empurrando suas vítimas para os estados obsessivos, compulsivos ou depressivos. Quer dizer, tem pessoas que quando não estão trabalhando bem com os conteúdos psíquicos, né? E até não estão processando bem os processos de ajuda, né? Que estão tentando dar à pessoa, a pessoa pode até ter um agravamento, né? Pode até ter um agravamento. Tem situações que o paciente fala assim, olha, diante de algo que você fale, né? De um feedback que você dê, de uma análise que você faça com o paciente pode falar assim, você é mais uma pessoa que não me compreende, né? Você é mais uma pessoa que não me compreende. Então, facilmente, como diz a Joana de Anjos no livro O Despertar do Espírito, né? Facilmente a pessoa enquadra também quem a está tentando ajudar na classe das pessoas que não a compreendem. É como ela resolve o problema, né? Enquadrando a pessoa como mais uma que não a compreende, né? E aí ela permanece com o mesmo pensamento, permanece com o mesmo sentimento, permanece com o mesmo padrão de conduta, né? E resolve a situação enquadrando quem está tentando ajudar como uma pessoa que também não a compreende, né? Então isso logicamente é, pode fazer com que a pessoa se agrave, né? Entendeu? Mas aí são escolhas da pessoa, são modos da pessoa resolver a situação, que é uma coisa que depende do livre-arbítrio da pessoa, né? E esses conflitos podem se agravar para estados obsessivos compulsivos, né? Quando os estados neuróticos, né? Eles tendem a se agravar nos estados obsessivo compulsivos, né? Porque é, é uma forma de fugir dos conflitos. Então eu fujo para uma ação destituída de significado, né? O significado não é arrumar, porque já está arrumado. Aliás, faz meia hora que a pessoa está arrumando.
Mas ela continua arrumando. Quer dizer, o significado não é arrumar, o significado é fugir de conteúdos que a pessoa não quer entrar em contato, então ela joga para a ação, né? E essa ação repetida, né? Esses rituais que a pessoa vai criando, né? Para fugir de si mesmo, né? Acaba se caracterizando como transtorno obsessivo compulsivo, né? Certo? Ok. E aí vai se agravando, né? Precisa inclusive de ação medicamentosa e tudo mais, né? Vai se agravando. Por isso que o autoconhecimento é importante, por isso que enfrentar-se a si mesmo com maturidade, né? Analisar os problemas, né? Às vezes com a ajuda de alguém, né? É algo que pode ser imprescindível, né? Tá? Ok? E também a depressão, né, pessoal? Aqui os estados obsessivos compulsivos, né? Ou depressivos, né? Como agravamento, que é uma forma também de fuga, né? É lógico que tem necessidade do remédio, tem o diagnóstico do médico, do psiquiatra, do psicólogo e tudo mais, né? Mas não deixa de ter uma atitude da própria pessoa, né? Frequentemente, a internalização de sentimentos de raiva, sentimentos de contrariedade com a vida, né? Que a pessoa, na impossibilidade de manifestar isso para fora, ela internaliza compondo um quadro depressivo, autodestrutivo, né? De autoabandono, de desconexão com a vida. Tá? Então, aí entra nesses estados profundos depressivos, que tem uma participação espiritual grande também, né? Então, frequentemente tem que se trabalhar a desobsessão também, né? As práticas do passe ajudam muito, o evangelho, né? Mas também a medicamento, terapia, tá? Tem muita coisa aí que pode ajudar, tá bom? Mas é muito importante a pessoa querer, né? Porque é como quem diz, ó, tá, eu não quero mais. Se é desse jeito, se viver é assim, né? Eu não quero mais. Se os problemas serão esses que estão na minha vida, eu não quero enfrentar esses problemas, então eu me recolho, né? E passo a viver esses estados depressivos, tá? Então é preciso querer, né? Eu converso com encarnados que estão vivendo isso e eu converso com desencarnados. Atendo muitos desencarnados que estão depressivos, tanto encarnados quanto desencarnados, em momentos diferentes, né? Mas a gente vê tanto no lado material quanto no lado espiritual, né? Na tua ânsia de crescimento, experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa, né? Experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa. Não tem como a gente fugir desse confronto, a nossa realidade com a realidade externa. Não adianta a gente querer se recolher só para a nossa realidade. Essa é uma das características, por exemplo, da pessoa depressiva. Ela quer ficar na dificuldade em lidar com os problemas de fora, em aceitar a realidade de fora, quer dizer, quer saber, eu vou ficar só com a minha realidade de dentro. Então eu vou sair do contato na realidade de fora. Eu vou recolher o meu desejo, vou parar de desejar, de querer, não quero mais, né? E para não ficar confrontando o que eu quero, o que eu queria que fosse e o que a vida está me mostrando. Eu não quero saber o que a vida está me mostrando. Eu não quero viver essa vida que a vida está me dando. Eu quero me recolher a mim mesmo, entre aspas, viver em paz, vamos dizer assim, viver em paz. Numa bolha, né, Manuel? Exatamente. Mas não adianta, pessoal, né? Não adianta, nós vamos ter que sair. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que sair dessa bolha, nós vamos ter que sair dessa internalização aí extrema, nós vamos ter que voltar a conviver, entendeu? Então não adianta fazer.
fazer esse cair nesse buraco e permanecer nisso aí, né? Então é preciso a gente buscar significados novos. Se aqueles antigos não servem mais, nós precisamos achar outros significados para queremos viver, né? Para queremos conviver e tudo mais. Geralmente, pessoal, a gente já está acabando. Geralmente isso é acompanhado de crenças negativas sobre a vida, tá? É muito comum em estados depressivos você encontrar, quando você vai conversar com a pessoa, você encontra crenças negativas sobre a vida. Como assim, Alexandre? Crença negativa sobre o ser humano. O ser humano não presta, o ser humano não é confiável, o ser humano, né? Crenças negativas sobre o trabalho, sobre a religião, sobre tudo. Nada presta, nada é bom o suficiente, ninguém é confiável. Quando a gente vai analisando, lógico que vão surgindo situações. Ninguém quem. Ah, uma vez aconteceu tal coisa, o fulano me passou a perna, não sei o que lá. Né? Então, tudo tem nome, tudo tem momento, né? Que ocorreram, ocorrências que existiram e que a pessoa foi passo a passo, ela foi descendo a escada lá e foi desistindo, né? Por causa de determinadas ocorrências que ela não conseguiu trabalhar bem, né? Ela foi desistindo do ser humano, desistindo da vida, né? Certo? Então vamos lá. Vamos ver se a gente acaba hoje. Deixa eu ver aqui. 4. Uhum. Vamos acabar hoje, pessoal? Vamos acabar e já, né? Finaliza esse assunto aqui. Vamos lá? A gente vai mais rapidinho, tá? Não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes, que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais. Permanece cortês, para que não seja o seu estado bilioso a dizer como te comportares, né? Então, assim, não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes, que é aqueles que reagem negativamente, né? De mau humor e tal. E não se permita perturbar por essas pessoas. É difícil, né? O mais fácil é a gente se perturbar. O mais fácil é a gente se perturbar, né? Porque a gente tem uma tendência a espelhar o outro. A gente tem uma tendência normal da gente espelhar o outro. Então, diante da atitude do outro assim negativa, nós precisamos fazer diferente ou continuar fazendo corretamente, né? Então, que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais. Às vezes você vai achar assim, a pessoa está de mal comigo, mas não é com você. Muitas vezes não é com você, é com ele mesmo, é com ela mesma. Você é a primeira pessoa que passou ali. Às vezes nem foi a primeira, às vezes já sobrou para outros também, né? Mas, eu sei, você foi uma das pessoas que passou ali, minha filha. Aí você acabou pegando, né? Então a pessoa projeta os conflitos dela em todo mundo. Assim como a gente também precisa tomar cuidado para a gente também não ficar projetando os nossos conflitos sobre os outros, né? Tá? Permanece cortês para que não seja o seu estado bilioso a dizer como te comportares. Quer dizer, segue o teu caminho, permanece você educado, cortês, né? Para que não seja a pessoa do estado dela, né, conflitado, mal-humorado, e diga a você como agir, como você deve agir. Quer dizer, quando você se irrita porque a pessoa está irritada, você está dizendo que ela diga como você deve agir. Então, quando ela está mal, ela consegue fazer com que você fique mal, né? Então, aí é uma coisa da gente olhar para a gente, o que que eu quero, né? O que que eu me permito ou não, né? Mas não é fácil, eu compreendo que não é fácil. A gente tem que fazer uma prece, tem que respirar fundo, né? Não é fácil, não.
Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque realmente nós vamos levar um certo tempo aqui. Cada slide aqui é uma emoção, né? É uma história diferente. Mas aí semana que vem a gente termina esse tópico aqui, tá? E aí a gente finaliza esse capítulo, tá bom? Senão fica muito cansativo, né? É. Então vamos fazer a prece final para a gente encerrar, né? Senhor Jesus, novamente te agradecemos por estarmos juntos, por juntos estudarmos e pedimos, Senhor, que esses conceitos possam permanecer em nós, na nossa memória, gravados indelevelmente, funcionando como um alerta nos momentos que nós mais precisarmos deles. Que nós possamos lembrá-los, nos policiar de uma forma tranquila, serena, mas justa, correta, decidida. Que a luz do teu amor envolva todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, os que estiveram e todos aqueles que estarão ao longo dos dias, dos próximos dias, e que a tua luz ilumine todos nós, Senhor, principalmente aqueles que mais necessitem, para que saiam da depressão, para que consigam viver com relativo equilíbrio, com as várias problemáticas da alma que o ser humano pode ter. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por hoje. Amanhã a gente tem os mensageiros, né? Os mensageiros não, os missionários da luz. Às 20 horas, todos estão convidados. Tá bom? Um bom descanso e até amanhã, então, se Deus quiser.